Bom dia. Exatamente meio-dia, né? Como eu falei há pouco, ficou muito bem colocado, achei muito interessante de termos aqui um palestrante na área de trabalhista, que é uma perícia específica para especialistas. Eu não faria nunca perícia na área trabalhista. É o meu feitio, né? Então, nós temos aqui um especialista que foi muito bem posta a colocação dele e seguem o que ele disse, que é exatamente o caminho está por aí, né? A minha área é Tribunal de Justiça, em que eu atuo naquelas várias tipos de ações que eu vou mostrar aqui. Por gentileza, mestre, vamos lá? No evento, um pouquinho antes. Ah, sim. Eu tenho um site, que é esse que está aqui, que eu fiz especialmente para o problema de perícia. Eu sou autor de 2 livros nessa área, um está publicado, que é este aqui, Perícia Judicial, e o outro, eu estou procurando uma editora, que está muito difícil, que é este aqui. Matemática Financeira nos Tribunais de Justiça. Por que eu fiz isso daqui? Porque ao fazer perícias na vara civil, ou nas varas cíveis, né, o grande movimento é a relação banco-cliente. E aí é um filão enorme de perícia. E eu verifiquei que precisava de fazer alguma coisa, ou muita coisa, na área de matemática financeira. Por isso que esse livro foi escrito. Tem muita contestação minha com relação às opiniões do ambiente, com relação a autores, etc., né? Que nós vamos examinar aqui ao longo da nossa palestra aqui. Bom, inicialmente, nós tivemos, em decorrência desse assunto de perícia no ambiente da administração, tivemos, em agosto de 2017, um grande evento no Conselho Federal, e lá eu levei este material que eu quero dar um destaque aqui. Vai girando. Esse aqui é o site que eu falei, é um deles. Esse é um outro site, mas é para a área de administração. Vai seguindo. Ele já falou sobre... Aqui, por favor, esse aqui, esse de baixo. Esse aqui. Não. Vai. Vai subindo. Ou descendo. Vai. Aqui, é isso aqui. O nosso ambiente de perícia hoje, na região sudeste, é isto aqui, ó. A contabilidade domina 88%. O economista domina 8%. E a administração é aqui que nós estamos. Então, nós temos muita coisa para fazer. Todos vocês que estão aqui são responsáveis para equilibrar aqueles 90% contra os nossos 2%. Tá? Então, todos nós aqui, e quem está nos ouvindo pelo Brasil inteiro, acredito, né? Somos os responsáveis para balancear isso aqui. É esse o mundo que nós temos. Ok? Olha o ambiente do administrador com relação à faixa etária. Só os coroas que estão trabalhando nesta área. Isto é fato real, tirado de um congresso de 2015, feito pelo Conselho Federal de Contabilidade lá em Santa Catarina. Achei muito interessante esses dados. Ele levantou todo o ambiente que ele tinha na época, e até 30 anos não tem ninguém praticamente que faz nada. Por que isso? É natural, porque o perito precisa de conhecimento. E o conhecimento tem que ser o conhecimento da universidade, o conhecimento de estudos e de experiência. Ou melhor, experiências.
Juntando tudo isso, é o que o americano chama de know-how. Porque o perito precisa de know-how, precisa de conhecer. Porque o enfrentamento, ele muito bem colocou aqui na área dele, a área trabalhista é forte, né? Na área civil, né? Nas varas cíveis, nos tribunais de justiça dos estados, a relação cliente-banco é muito grande, é uma briga que, na verdade, em perícia não há briga, há contraditório. Em perícia não se briga, temos contraditórios. Eu tenho a minha opinião, a outra parte tem outra opinião. Né? E nesta área de relação de bancos, clientes, cartões de crédito, cheque especial, é um volume monstruoso. Se os bancos atinarem, talvez eu possa até mostrar aqui um pouco lá na frente, eles estão dentro de uma contingência passiva monstruosa se aplicar, ou se aplicarmos a matemática financeira corretamente nos saldos devedores de tanto de cartão de crédito quanto de cheque especial. Vamos mostrar aqui um pouquinho sobre isso, né? Que é uma das grandes contradições da matemática que ninguém entende. Esse livro aborda exatamente isso, né? Em que o banco, sem saber, cobra taxas elevadíssimas. Nas minhas perícias, todas as vezes o banco perde, e perde feio. Eu tenho, por exemplo, uma perícia que estão pagando agora, de 2010, estão pagando agora, eu apurei, eu vou mostrar aqui, eu apurei na época 150 mil de crédito do correntista, o banco contestou, perdeu, hoje ele está pagando esses meses agora, 450 mil reais. Quer dizer, o cavalheiro teve uma loteria. Que a melhor coisa do mundo hoje é você ter um crédito na justiça, porque é juros de 12% ao ano, mais a correção monetária. Existe melhor aplicação do que essa? Não existe, né? Então, se os bancos atinarem, e eu tenho a impressão que eles estão atinando, que eles estão fazendo muitos ajustes, né, chamando o cliente para negociar, porque aqui isso é tudo um absurdo, taxa de 15% ao mês é um absurdo, né? Muito bem. Este é o universo que nós temos de perícia judicial na área de Tribunal de Contas dos Estados. Agora um pouquinho de história. Em 96, 97, e ele enfatizou muito bem aqui, um amigo meu, parente meu, foi nomeado perito. Por que ele foi nomeado perito? Ele era estatístico, não entendia nada, né? Mas a família dele tinha muita relação com famílias que têm envolvimento no tribunal. Então, tinha juízes, desembargadores, e ele foi nomeado ostensivamente. Então ele tinha em casa 80, 90 processos em andamento, mas não entendia nada. Aí eu me ofereci, um amigo meu de infância, eu digo, olha, eu posso te ajudar, não precisa de me pagar, porque ele estava precisando, né? Ele estava desempregado, inclusive, mas não tenha a perícia como profissão, hein? Ele enfatizou muito bem aqui, viu? Você pode ganhar muito dinheiro ou pode ficar um ano sem receber nada. Tá? Então, nesta época, comecei a trabalhar com ele, vendo os processos, eu não entendia nada do assunto, e comecei a verificar as carências de informações. Então, na época, eu comecei a pensar em abordar o assunto, né? Fazer o que eu poderia fazer. Eu tive a sorte de, em 97, ser cooptado pelo Rotary. E o criador do Rotary, naquela época, que fundou meu clube, e quem quiser, todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas, vai no Yacht Club, nós estamos lá esperando por vocês, tá? E uma das grandes princípios Rotary, cada um paga a sua conta, então não tem problema nenhum. Todos podem ir lá, estão todos convidados. Só chegar e falar que entra, né? Muito bem. E na fundação do Rotary eu fiquei sabendo, né, que o Rotary é uma organização como qualquer outra coisa. Como a empresa tem diretoria, naquela época o Rotary tinha avenida, né? Então tinha a Avenida dos Serviços Profissionais. Coincidentemente, estava lá também e entrou para o clube naquela época, e muito amigo do Américo Matheus Florentino, que é um catedrático da época muito conhecido,
Ele era ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade várias vezes. Era uma figura ícone, que era o Orlando Martins Pinto. Não sei se vocês conheceram. Muito bem. E eu então fui para a área ele foi ser o diretor dessa área de serviços profissionais. Eu digo, vou ficar com você, nós vamos fazer isso, assim, assim, assim. Então nós criamos 3 projetos. Um projeto era publicar um artigo sobre fundo de comércio, que não tinha nada. O outro projeto era fazer um artigo sobre anatocismo, que era uma coisa controversa, que ninguém sabia nada e não sabe nada até hoje. E a terceira era um artigo sobre Sistema Integrado de Gestão, que é aquele outro site meu aqui. Ele falou, ótimo, porque eu estou imaginando criar uma revista chamada Pensar Contábil. Encaixou a coisa, né? Então fizemos um programa de 3 projetos, eu faria 3 artigos e faria 3 apresentações lá no Conselho. Lamentavelmente, numa terça-feira, vamos olhar a palavra aqui que está seca, né? Não sou o homem lá do Supremo não, viu? Por favor. Numa terça-feira ele me telefona à tarde e diz, Schubert, não tivemos tempo de fazer o programa para o curso de perito. Vamos fazer por telefone mesmo, vamos arrumar, porque vamos fazer logo semana que vem, eu preciso montar isso. E fizemos por telefone, terça-feira. Quarta-feira eu fui para São Paulo, na quinta-feira eu chego no escritório e diz, olha, seu amigo do Rotary morreu. Eu não sabia quem era, pensei que fosse um outro que estava muito doente, mas infelizmente era o Orlando. Eu negociei esses 3 projetos no cemitério com o pessoal do conselho. Eles, não, o que você combinou com ele, vamos fazer. Então eu fiz 3 artigos nessa revista, Pensar Contábil. Tá? Fiz um curso lá no Conselho Regional, de noite, durante uma semana, sobre perito. Estava cheio de gente, todo mundo em silêncio, ninguém falava nada, só eu falava. Tinha 50 e tanto, todos peritos. O perito é muito fechado, né? Ninguém dizia nada, só tinha um que eu conhecia. Né? E assim começou então meu trabalho na área de perícia, nesta atividade que foi o caso de perícia nas varas cíveis, no Tribunal de Justiça, em que eu trabalho nas varas civil, nas varas de órfão e sucessão, nas varas empresariais, que hoje tem uma abordagem nova, que é muito interessante, porque hoje a justiça não abre o processo para falir a empresa, abre o processo para recuperar a empresa. É um enfoque. E aí é que entra, que nós estamos vendo aqui, o administrador judicial, que hoje é mercado próprio só para advogados. E nós estamos trabalhando que o administrador pode fazer isso e ele tem competência para isso. Né? Hein? Deve. Como ele bem colocou, e é verdade, o perito tem que ser sempre escolhido pelo juiz. O perito não obriga, não impõe nada, né? Ele só pode impor o seu conhecimento à medida que os processos forem fluindo, ele vai mostrando isso. Muito bem. Então, nesta etapa, além disso, esta revista, na época, que tinha muita influência, também nós publicamos esses artigos lá. Então, um dos artigos era o problema relacionado a anatocismo, né, que era uma coisa complicada na época, e a outra era sobre fundo de comércio. Presta atenção a todos vocês. Fundo de comércio. Nós temos um histórico de fundo de comércio, e isso uma vez eu estava conversando com um juiz da vara empresarial, e ele com um processo na frente dele para dar uma decisão sobre esse assunto, né? Então, fiz uma explanação grande para ele e disse, olha, nós vamos colocar o fundo de comércio em 3 etapas. O famoso goodwill, todo mundo sabe o que é goodwill, né? Ou pelo menos já ouviu falar. Goodwill, se você for ao dicionário, significa bondade. E nada mais do que isso, bondade. Um gesto a favor de uma outra pessoa, né? A outra etapa de perícia judicial com relação a fundo de comércio teve origem aqui no Brasil em 1935 com o decreto 31.150, que é a Lei das Luvas, em que ali
valia ponto, valia clientela, valia marca, valia tudo que você imagina, é tudo relacionado a ponto. Como a parte técnica não se apresentou para explicar o que era isso tudo, isso judicializou. E toda vez que uma matéria é judicializada, não é porque o juiz ou o desembargador assumiu e conhece o assunto, não. É porque o perito falhou. Não sei se meu amigo concorda, né? Ele não deu o esclarecimento necessário para aquela matéria. Então, o Fundo de Comércio, entre 1940 e 1970, era um caos para você fazer perícia nessa área. Era uma confusão terrível. Então, na época, eu fiz um dos artigos que foi publicado nesta revista e também nesta, sendo que nesta revista, pelo Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio, depois a menina me deu uma informação que teve repercussão nacional. Não? Eu pediria ali ao amigo, vamos colocar, por gentileza, volta lá no início. Não, vamos lá no site. Está faltando aqui uma barra aqui. Não, está faltando uma barra aqui em cima. Isso. Vem aqui, perícia judicial. Clica aí. Não, aqui. Na primeira. Não, primeiro perícia, é isso aí. Isso. E vem aqui várias empresariais aqui embaixo. Vem, agora vem para cá. Avaliações de empresa. Vem aqui, fundo de comércio aqui. Aí está ali, ó. Revista Pensar Contábil. Clica aí. Que foi publicado lá pela primeira vez esse artigo. Está esse artigo aqui, Fundo de Comércio. Vocês depois podem acessar o site. Estou aproveitando fazendo uma boa promoção dele, né? E vocês vão ver o que eu escrevi aqui na época, 99, sobre o que é Fundo de Comércio. Tá? Tem um problema interessante, matemática financeira, para avaliar isso, que se chama o método fluxo de caixa descontado. Isso apareceu nos Estados Unidos em 51, num livro do Joel Dean, né, que foi muito contestado na época. Em 63, um grande autor que eu aprecio muito, Ezra Solomon, fez um livro de Política e Administração Financeira, e dali eu tomei as ideias básicas, né? Fiz a faculdade na década de 60, 70, ninguém falou nada sobre isso. Já vem o Brasil, é bom, tem esses assuntos, né? Então, esse fundo de comércio girou pelo Brasil, e eu tive, inclusive, retorno de Mato Grosso, que estava sendo discutido no Tribunal do Estado, lá em Mato Grosso, né? E o que é isso aqui? É você avaliar uma empresa, e aonde você avalia a empresa em perícias judiciais. Você pode avaliar uma empresa em órfãos e sucessões, que não é obrigatório, porque a lei limitada na época, que é de 19, não exigia isto. Tá? Então, lá às vezes pedem, às vezes não pedem. E, fundamentalmente, e com grande ênfase, eu tenho essas perícias, esse fundo de comércio para avaliar empresas nos contraditórios de sócios, que tem muito. Não só de pequenas e médias empresas, como grandes empresas, mas geralmente o que eu tenho tido até hoje são médias empresas. Então você avalia qual é o valor da empresa para poder ter a cisão dessa empresa e pagar aos sócios ao que lhe merece. O que é fundo de comércio? Essencialmente, a definição é minha, é a capacidade de geração de lucro que a empresa tem. Então o valor da empresa é o patrimônio líquido mais o fundo de comércio. Tá? Eu recomendo a vocês enfronharem nesse assunto, que é específico. Uma primeira abordagem pode ser aqui, vocês depois procurem autores, né, livros de finanças, que podem ter detalhes sobre isso. Tá ok? Muito bem. Como eu disse, eu faço perícia nas varas cíveis, eu vou abordar especificamente aqui, nas varas de órfãos e sucessões. O que tem nas varas de órfãos e sucessões? Fundamentalmente, depois do óbito, você tem que avaliar a empresa,
né? Ou avaliar o que o Decujos deixou para a viúva, em termos de imóveis, em termos de bens, você tem que tudo levantar tudo aquilo para apurar um valor que chama apuração de haveres, essa é a mais abrangente de todas. Eu estou agora, por exemplo, na vara de óbito e sucessão, com uma outra tipo de perícia que é prestação de contas. Prestação de contas é uma das perícias mais fortes que nós temos nesta área. Como diz o Código de Processo Civil, eu tenho o direito de pedir e a outra parte tem a obrigação de prestar contas. É fortíssimo isso. Então é uma coisa muito comum em vara civil e em vara de óbito e sucessão, principalmente, essa perícia de prestação de contas. Hoje nós temos, eu estou insistindo muito aqui para abrir esse espaço, inclusive, na nossa área, um campo de perícia que vai aflorar agora com muita intensidade, que não tem nada até hoje, ninguém conhece nada, advogado, escritório de advogado não conhece, juiz muito menos, e até os profissionais também, que é o fundo de pensão. Fundo de pensão, principalmente o fundo de pensão que tinha a presença do Estado, tipo Petros, Banco do Brasil, né? Caixa Econômica e outros, Postales, eles foram devastados pela corrupção. Eu pertenço a um fundo de pensão que o mês passado disseram o seguinte: tem um buraco aqui de 22 bilhões e os aposentados vão pagar isso. Foram na minha pensão, que já está diminuída, e tirar 50%. É o que nós temos aí hoje. Então terá muita perícia nesta área e vocês, por gentileza, procurem se interessar, porque vai aparecer muita coisa. E o que tem de importante num fundo de pensão para o administrador? O fundo de pensão ele tem 3 programas. Previdencial, que é o que recebe o dinheiro do patrocinador e dos participantes, e depois paga a aposentadoria. Aí tem a presença do administrador 100%. Né? Tem a parte de programa de investimentos, que é onde ele aplica toda aquela reserva técnica para ter o melhor rendimento. Tem regras básicas, e é aí que entra o administrador para ver se essas regras básicas estão sendo efetivamente aplicadas. Garanto a vocês que não estão, eu garanto a vocês, responsabilidade minha, não tem nenhuma regra sendo seguida. É uma coisa devastadora, entendeu? Nem vou entrar em muitos detalhes, porque eu posso até falar demais, porque eu estou sentindo no bolso esse problema, né? Mas é uma área que vocês pensem que é uma área que será muito interessante ser trabalhada, tá certo? E a área que eu vou abordar aqui da vara civil, da relação bancos-cliente, por gentileza aí, mestre. Vê aí aquilo que estava no espetinho que botou aí. O Excelzinho aí. Hein? Fala. Programa administrativo. Esse é menor, mas também vale a pena, viu? Mas aí para complementar, neste ambiente todo, você tem o cálculo atuarial. Hoje, para o ambiente que nós temos, o atuário é o dono de tudo. Mas o atuário é dono do cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? Antes disso aí, por gentileza, já que eu tinha esquecido, vou voltar. Volta aqui. Não, vamos terminar aqui, depois eu volto ao cálculo atuarial para não atrapalhar, tá bom? Aqui é o seguinte. Passa o quadro seguinte, por favor. São todos iguais. Outro. Não. Nesse aqui, vai pulando ele aí. Aqui embaixo, ó. É embaixo aí, a pasta aí. Aqui, ó. Aqui no rodapé, aqui embaixo. Vai pulando aí. Bom, tudo bem. Veja bem, para eu fazer uma perícia na área bancária, na relação cliente-bancos, tanto para
contratos do cheque especial, como para cartão de crédito, eu tenho que ter dois documentos fundamentais. O contrato entre as partes e os extratos mensais, né, da conta corrente e o extrato financeiro do banco, mês a mês. Por quê? Eu vou pegar aqueles valores todos que estão lá no extrato bancário, vou colocar aqui na forma, o extrato bancário é uma espécie de razão. Eu vou colocar aqui nesse formulário como se fosse um diário. É só uma transposição de dados, tá? E lá na última, ninguém está vendo não, né? Se tiver alguém falar que está vendo, eu vou ficar preocupado, viu? Tá? Na penúltima coluna lá tem juros. Então eu vou colocar todo mês ali o valor que o banco está me cobrando de juros. Vou botando ali. Vou botando todos os dados, débito, crédito, tarifas, etc, etc, e vou botar lá os juros. Isso aqui é uma planilha com um programa. Ele vai calcular o juro do mês que o banco está cobrando, que ele informa lá, ele vai dizer que está ali embaixo, vai dizer, infelizmente não está aparecendo. E aqui é que vem um grande item que vocês, não sei qual é o grau de conhecimento sobre matemática financeira. Para aliviar o ambiente, eu diria o seguinte: eu fiz a cadeira de matemática financeira o ano inteiro. Está nesse livro aqui, ó. Então, uma das páginas iniciais desse livro aqui, eu digo o seguinte: eu fiz a cadeira de matemática financeira o ano inteiro, fiz todos aqueles exercícios, eram umas tabelas que me mostravam, aquele negócio todo, eu não entendia nada. E no final do ano eu não entendi nada. Saí de lá sem saber nada. Aí eu coloco nesse livro aqui o seguinte: no final do ano, 2 pessoas saíram sem entender matemática financeira. Eu e o professor. Não estou mentindo não, viu? Da minha parte eu não estou mentindo. E é verdade que agora, nesse trabalho que eu fiz para este livro, eu fui encontrar uma tese de 1965 que eu consegui na biblioteca da USP. E lá tinha uma tese de que ele estava trabalhando o problema de plano de amortização do sistema, que chama sistema Price, e eu não chamo desse nome, é sistema francês de amortização. E aí eu entendi que essa matemática era privilégio dos atuários. Por isso que meu professor não ensinou nada, porque não fazia parte do programa, certo? Então, você tem hoje uma legislação de 1933, que é o decreto 22626, de 7 de abril de 33, que no artigo 1º proibia a taxa de juros acima de 12%. Isso morreu, isso não existe mais. Tá? E no artigo 4 dizia o seguinte: é proibido adicionar ao saldo devedor o juro do mês, mas não é proibido de ano a ano. Isso está valendo até hoje e eu torço para que isso continue valendo. Por quê? Nós temos que aprender na matemática financeira o que é taxa equivalente. Eu não vou explicar porque não dá tempo, mas vocês anotem que é importante. Se eu aplicar a taxa equivalente, que tem que ser de 12 meses a um dia, a taxa equivalente do ano, eu não terei problema algum de matemática financeira no Brasil. Elimina todos esses problemas, é só isto. E o que é mais importante ainda, o sistema francês, o sistema financeiro de habitação, que tem, se der tempo eu até mostro, né, que tem no Superior Tribunal de Justiça mais de 3 milhões de processos para resolver esse assunto. O sistema Price tem ou não tem juros compostos? Tá? E aí, sabiamente, o sistema financeiro de habitação, que para mim foi uma das coisas mais bem boladas desse país, mas a corrupção acabou com ele. Né? Ele botou em 73 uma resolução 5 de abril de 73, dizendo o seguinte: as taxas de juros anuais dos contratos de financiamento da casa própria tem que ser dito que é taxa efetiva. Vocês depois anotem isso aí para ver as diferenças, tá?
E sendo taxa efetiva, a taxa mensal é a taxa equivalente. Quer dizer, não há nenhum problema naqueles 3 milhões de contratos que estão lá no Superior Tribunal. E a briga é esta. Se vocês depois, ao acessar esse site, eu vou mostrar aqui rapidamente, vão verificar lá que tem um parecer, tem um voto de um ministro dizendo que em matéria de tabela price nem os experts se entendem, quer dizer, derruba todo mundo, tá? Então, esta análise aqui, o quadro vai calcular a taxa proporcional. O que é a taxa proporcional? 12% ao ano, 1% ao mês. Taxa equivalente, 12% ao mês é 0,9488793. Essa aqui é a diferença. Falta 30 minutos? 29 agora. Bom, então vou acabar. E este quadro aqui, ele calcula automaticamente a taxa proporcional e automaticamente a taxa equivalente. Está tudo dentro do programa aí. Passa o quadro seguinte, por favor. Pegando essas informações mês... agora apareceu outra aqui. Mês a mês, vamos para outro quadro. Quadro 2. Pedro, posso falar de cá que ele está acompanhando aí? Tá bom. Senão você não tira a visão dele. Isso. Tá ótimo. Olha aqui, fica aqui. Veja aqui os preenchimentos de todos os dados. Se vocês não estão vendo, acreditem em mim. Tá? Tá bom? E o detalhe mais importante que você perguntou quando eu entrei com ele. Isto aqui é um cliente que tinha uma conta com o banco há 111 meses, quase 10 anos. Há uma média de débito mensal do cheque especial de R$18 mil. Foi uma festa. Eu pedi ao banco, aos extratos bancários, ele não mandou nenhum. Eu tinha 3. Calculei os 3 que estão aqui, projetei a média dos 3 por cento de 109 a 111 e calculei tudo. O banco não pôde falar nada. Está pagando, é um amigo hoje, amigo aí, o autor, quase R$400 mil. E não tem jeito. Se você pede a documentação, a informação, e a parte não entrega, geralmente a parte ré, para mim é uma festa. Porque eu não vou ter contestação nenhuma. Nenhum embargo, nada disso. Entendeu? Então passa para o outro, por favor. Passou o quadro 2? Quadro 2. Não sei, é lá embaixo, é lá embaixo. Não, vai mais para a direita, mais para a direita. É o próximo. Aí. É aí. Isso, olha aqui. Eu falei que são 111 meses, 112 meses aqui, ó. E eu só tenho 4 meses só. Desses 4 meses, eu achei uma média de 3.100 pelo indébito, você dobra, né? Paga em dobro. E multipliquei por 112 e achei R$176 mil. O banco era credor de 25, mais ou menos. Então a diferença foi apurada e o banco não pagou, contestou, deixou para lá e tal. Agora ele está pagando cerca de R$450 mil ao seu cliente. Isto, se você procurar, deve ter 80 milhões de contas correntes. Há uma média de 25, vou pegar um outro valor também na outra perícia, vê quanto é que dá 80 milhões de clientes devendo uma média de R$25 mil. É metade do PIB quase. Tá? Muito bem. Então, essa experiência na vara civil é muito interessante. É uma área que todos vocês podem acessar, que é uma área muito aberta, muito ampla, com muitos processos, tá? E um deles é esse. Outro é prestação de contas, etc. Né? Mas o mais importante que tem é esta área aí. E é uma área que precisa de conhecer matemática financeira. Se não conhecer matemática financeira, não vai fazer isso. Eu não vejo... às vezes eu tenho algumas impugnações com perguntas tão infantis que eu vejo que não há conhecimento. Tá certo? E vocês podem especializar nesta área, que é uma área que tem bastante movimento. Se houver realmente
se o cliente do banco não tiver medo do banco, porque todos têm medo, tá? Que o banco tem um negócio chamado potestativo, né? Eu boto a minha régua, você tem que engolir. Tá? E por outra parte, tem um negócio chamado falta de conhecimento, né? A pessoa não tem conhecimento da matemática financeira, então fica com medo. Mas eu conclamo a todos vocês a abrir esse campo, trabalhar nesta área, que é uma área que tem muito trabalho para ser feito. Tá? Não tem aquelas especificidades que o nosso amigo aqui da área de trabalho tem que ter. Você tem que conhecer matemática financeira e fazer esses cálculos. E pedir os documentos, geralmente, é uma relação mais suave, né? A área trabalhista você enfrenta coisas pesadíssimas, tá certo? Essa área aqui já é mais suave, tá certo? O que eu poderia passar para vocês mais em termos de experiência que eu tenho tido em áreas de... Quantos minutos tem, homem? 20. É? Você falar bastante. Pô, mas você me bota numa situação difícil, né? Você não quer falar mais nada? Não, quero sim. Bom, na área empresarial, eu sou muito nomeado para substituir perito. Mas interessante, tem esse tipo de perícia, viu? São, por exemplo, esse assunto que eu falei há pouco aqui sobre fundo de comércio, eu não fui nomeado naquela perícia, o juiz estava com aquele processo em mão e não sabia definir o que seria fundo de comércio e o valor dele. Era uma perícia de 2002, 2003, nós estávamos em 2014. Você vê que é uma coisa complicada, né? Ele saiu, conversamos ali, ele fez a sentença dele e saiu o negócio, né? Eu tenho várias nomeações para esta área de substituição de peritos. E o assunto fundamental é fundo de comércio. Algumas coisas de contabilidade. Há casos contábeis específicos, né? Mas o grande tema realmente é fundo de comércio. Então eu solicito que vocês avancem seus conhecimentos nesta área, que é muito interessante em termos de trabalho de perito, tá certo? Eu tive uma perícia nesta área em que o advogado sobrepunha o seu assistente técnico, que era um contador, e impunha regras. Era um problema contábil nesse caso, né? E a contabilidade, na minha colocação, ele tem dois grandes campos, a contabilidade gerencial e a contabilidade tradicional. A contabilidade gerencial é aquela em que você aperta um botão e eu quero o custo da embalagem tal na área de vendas tal. Ele me dá a informação na hora. Então isso é sistema. E no Brasil nós não temos nenhuma empresa que faz isso. Não há nenhuma contabilidade gerencial. A que tem por aí são mentiras, do ponto de vista meu, tá? E a outra contabilidade é a tradicional, aquela que faz todas. Todas as empresas fazem a contabilidade tradicional. Algumas, as grandes empresas, obedecem a princípios contábeis, como o princípio da competência. Se não fizer isso, ele não tem controle algum. Tá? E as empresas pequenas e médias, eu tenho atuado muito em médias empresas. Então é a contabilidade tradicional e a briga era a seguinte, vou passar isso para vocês. O dono da empresa era o dono do prédio onde a empresa trabalhava. Ele fez um puxadinho, tem uma mais-valia, ele pagou a mais-valia com o dinheiro da empresa. Tá? E aí os sócios não se entenderam, foram para a justiça para discutir sobre isso. Eu já peguei a perícia vindo de 2004, e pelo menos em 2015 que eu peguei isso, porque ninguém entendia nada. Eu vi o assunto, liguei para o assistente técnico e digo, eu quero que você me mande o razão desse lançamento. Ele disse, não, eu quero te livro de diário. Eu disse, não quero livro de diário aqui não quero papel nenhum. Eu quero somente o livro razão desses lançamentos contábeis. Aí me levou 4 folhas, né? E lá estava, primeiro a contabilidade estava atrasada, o sócio morreu, aí tiveram que fazer a contabilidade para trazer, para poder fazer o processo, né? E então
havia esse problema de pagamento dessa mais-valia pela empresa e o advogado insistindo naquilo, criando problema com a conta estoque, com a conta caixa, com a conta de resultado. Eu verifiquei que o contador fez um lançamento errado, quando apurou o resultado da empresa, pegou o resultado e jogou diretamente em despesa. Isso não existe em contabilidade. Aí tem que ser um contador que conheça o assunto. Ele tem que levar o lucro para o patrimônio líquido. Do patrimônio líquido ele tem que fazer uma provisão para fazer o pagamento, e aí faz o pagamento. Eu fiz toda essa reconstituição, não pedi nenhum assistente técnico, eu montei isso, mostrei tudo direitinho e provei que ao pagar os lucros da empresa, o dono do prédio, que era o sócio, deixou de receber o lucro para poder compensar o que ele pegou de adiantamento. Matou a charada. Mas o advogado não aceitou. Está brigando, um dia desse veio de volta, já em segunda instância, já ele dizendo... outro detalhe importante, a viúva disse, olha, o laudo tinha apurado 300 mil de valor para poder ser indenizado, né? A viúva disse, por 150 eu aceito, eu quero acabar com isso, não quero briga nenhuma. E o advogado continuou brigando. Quando eu fiz o trabalho há uns 2 anos atrás, já estava 1,5 milhão. Porque você fica devendo na justiça, é aquele negócio da aplicação. A melhor aplicação financeira que tem hoje é ter um crédito na justiça. É correção mais 12% ao ano de juros. Tá certo? Então, na vara empresarial, você vai ter esse tipo de trabalho. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Porque estão me cobrando aqui. Ninguém pergunta nada? Então eu fui mal, sabe? Mas, fala. Qual o número dessa revista Pensar Contábil? Ela deve ser a terceira. Vê aí. Tem embaixo aí. Ano 2, número 5, agosto e outubro de 99. Ok? Obrigado. Nada. Ninguém quer perguntar nada? Eu vou tirar o microfone, hein? Estou ameaçando, hein? Qual foi? Fala aí qual é ele. Investimento e programa administrativo, você faltou falar dele. O mocinho até cobrou. A gente está perguntando daquilo que eu estava falando sobre o fundo de comércio, que são o programa previdencial, programa de investimentos. Aí o administrador está 100% aí. Tem que ser administrador ou contador. Tá? O programa administrativo, que é um DX que você tira das receitas que a empresa recebe, para fazer a administração do fundo. Aí já é uma coisa mais simples. É uma administração de qualquer entidade, igualzinho, não tem diferença nenhuma. O profundo e difícil é principalmente o programa de investimentos. O Conselho Monetário Nacional dá regras para isto. Então anotem aí, por gentileza, uma resolução do Conselho Monetário Nacional 3456, de abril de 2007, que é um primor de resolução de como deve ser administrado e aplicado os recursos de um fundo de pensão. Aí, em 2007, nomearam um ministro da Fazenda chamado Guido Mantega. Em 2009, essa resolução foi jogada no lixo e fizeram a resolução... esqueci agora, não vai saber. 3492, se não me engano, é a seguinte, viu? Que tudo aquilo que ele faz, que a resolução definia, o que o administrador tem que ter para poder ser nomeado um administrador de um fundo de pensão, foi jogado no lixo. A ponto tal de dizer o seguinte: a sua honorabilidade pode ser provada até 4 anos depois. Antes você tinha que provar tudo antes, para depois você entrar como administrador. Então essa resolução, acho que é 3492, por gentileza, se não for, vocês façam um exercício para achar, desestruturou tudo isso, e aí está isso que nós temos hoje aí. São aplicações, por exemplo,
Eu emito debêntures para uma determinada empresa. Qual é a característica do título de debêntures? Que seja uma empresa que tenha patrimônio, né? Tenha futuro, vou analisar se essa empresa tem realmente capacidade de me pagar isso lá na frente, com os juros devidos, etc., né? Ou transformar em ações. Ele pegou, por exemplo, uma empresa que criaram para administrar esta Gama Filho. Criaram uma entidade aqui, fictícia. Galileu é o nome? Não sei. E aí a Petros comprou 200 milhões de debêntures. Comprou o nada, né? Aplicou para o nada. É o que nós temos aí, meu filho. Isso é perícia nossa. Quem orquestrou tudo isso foi o Zé Disseu. Eu vou mais amplo. Eu vou mais amplo. Desde 2000. A FUP bancária criou lá uma entidade nesta área em que botou aquele japonês como chefe da Casa Civil do referido. Né? Ali eles nomeavam o ministro da Previdência, que eu tenho lá trabalho mostrando o que eles diziam. Né? Eles fizeram eu vou chamar até de expectativa, né? De que o fundo de pensão da área de governo teria que criar uma lei para criar um fundo, porque ia ter um buraco de 75 milhões daqui a 30 anos. Isso é brincadeira, não é? Isso é chamar todo mundo de burro. Está lá, o trabalho está lá, eu tenho esse trabalho lá. Né? Então eles nomeavam os presidentes desses fundos e nomeavam o diretor de investimentos. No meu enfoque, eu fiz sistema para isso, eu tenho sistema sobre isso. Você tem que analisar os títulos de acordo com as regras dessa resolução. As características das empresas que têm ou a debênture que vai lançar, ou outro título qualquer, ou a sua ação. Mas tudo dentro de regras, com registros, tudo muito claramente. Né? Aí o que você tem que fazer? O fundo de pensão tem que analisar esses títulos e registrar num sistema que é no programa de investimento, e esses títulos estão disponíveis. Tá? E uma empresa que administra fundo de pensão pode administrar 2, 3, 10 N fundos. E o sistema permite de tal maneira que ela administra esses N fundos, bota todo o dinheiro lá dentro e o sistema sabe para quem é de cada um. Para dar um exemplo final, basta uma única conta bancária, não precisa botar N contas bancárias. Uma única conta bancária. O sistema trabalha em cima do saldo a aplicar. Isto é assunto para administradores, não para outra profissão, no meu ponto de vista. Mas outros também podem fazer se quiser, ok? Para mim, eu estou satisfeito. Ok. Parabéns. Obrigado, Pedro.